Bom dia, crianças. Pelo menos eu tive um final de semana maravilhoso. Recebi muitos de vocês que eu pude ver mesmo de longe ali, passando pela porta do colégio. Para aquelas crianças que não puderam ir, eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Vocês estavam lá em meus pensamentos, tá? Depois vocês pedem para um adulto passar lá no colégio, pegar o material de vocês e pegar também uma lembrancinha que ficou lá para vocês, tá? Desse dia de ontem, que foi muito especial para todos nós que estávamos lá e a gente pôde sentir um pouquinho da presença de vocês. Foi muito bom. Então vamos lá. Hoje nós começamos com a nossa aula de português. Então, nesta semana, nós teremos 2 aulas de português e vamos finalizar o livro 3, para na semana que vem a gente estar com novidade, conteúdo novo, lá no livro 4. Então, lembrando dos haikais, né? Então, vocês podem, teve criança que fez o haikai grande, não tem problema, mas vocês podem fazer ele em papel pequeno assim, tá? Que mais ou menos aqui, ó, minha mão, em papel pequeno e escrever, porque o haikai é muito pequeno, né? Pra gente fazer a árvore e pendurar lá na árvore. Tudo bem? Então, eu vou querer o seguinte, a ideia da árvore é fazer um fechamento mais daqueles haikais que a gente estudou, teve contato lá, porque é importante para vocês a escrita, a leitura, então, e interpretação. Então, esse é um pouquinho, é o resultado de que a gente fez um trabalho conhecendo essa forma de escrever, que é chamado de haikai. Então, vocês façam e me mandam foto. Ou eu imprimo de vocês para colocar na árvore, ou eu vou transcrever, copiar em papelzinho colorido, tá? Então, eu quero que vocês selecionem o haikai preferido de vocês, ou então escreve um com as próprias palavras. Depois de ler 10, de entender como ele é escrito, eu acredito que você também possa escrever coisas belíssimas. E hoje nós seguimos aqui com a nossa aula de substantivo composto. Então, vamos lá entender, relembrar o que é o substantivo composto. Vocês viram em aulas passadas sobre o substantivo simples. Então, vocês viram sobre o substantivo simples. E aí, vimos que substantivo simples é quando a gente dá nome a um ser, a um lugar ou a um objeto, que a gente usa apenas uma palavrinha. Por exemplo, lápis, né? Usou apenas uma palavra. Por exemplo, relógio. Relógio é uma palavra só, substantivo simples. E agora a gente vai ver que o substantivo composto é composto por 2 palavras. Então, é quando a gente dá nome ao ser, por exemplo, N Amara, dá um nome ao ser, meu nome é substantivo próprio composto, ou nome de objetos, ou coisas, ou sons, ou sentimentos, mas que a gente precisa de 2 ou mais palavras. Por exemplo, o som do relógio. Quando a gente descreve o som do relógio, meu relógio nessa noite estava lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quer dizer, tique mais tac. Então, ele é formado por 2 palavras, o som que o relógio faz. Então, 2 palavras, substantivo composto. Então, vamos lá. Substantivo composto nomeia pessoas, animais ou objetos formados por mais de uma
palavra, duas ou mais palavras. Vamos aqui nos exemplos. Eu tenho ali guarda-roupa. Duas palavras, guarda mais a palavrinha roupa. Beija-flor. Duas palavras. Amor perfeito, o nome desta flor. Amor perfeito. Então, a palavra amor mais perfeito. Bom, a gente tem alguns dias da semana que ele também são substantivos compostos. Eu vou falar todos os dias. Domingo, substantivo simples. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Substantivo compostos. É falar mais o dia da semana, mais a palavrinha feira. O dia, né? Se é o primeiro, segundo ou terceiro, mais a palavrinha feira. Então, palavra composta, substantivo composto. Aí depois vem sábado, substantivo simples. Então, vamos fazer as atividades na página 74. Então, abra o livro de vocês na página 74 e vamos lá ler. Gente, eu quero que você leia a primeira estrofe da canção. O pato. Lá vem o pato. Pata aqui, pata acolá. Lá vem o pato para ver o que há. Então, no verso destacado, pode-se dizer que o sentido da palavra pata, aí a gente volta lá no conteúdo da aula anterior. Ele refere-se ao gênero feminino de pato. Significa que pato é ingênuo, bobo? Refere-se a uma parte do corpo do pato? Ou significa que o andar do pato é cansativo e chato? Então, marque a opção correta desse trechinho do verso destacado. Pata aqui, pata acolá. Na letra B, considere toda a letra da canção e analise. O pato demonstrou ser um animal atrapalhado. Por que o pato era um animal atrapalhado? Com base nesta canção. Ele era atrapalhado? Ele fazia atrapalhadas? Ele fez... O que o restante da música fala? Volta lá se for necessário. Na letra, procura no Google ou no slides da aula anterior, que tem a letra completa da música, caso você não se lembre. Então, vamos aqui para o exercício 2. Tem essas palavras: pato, arroz doce, pé, cachorro quente, guarda-roupa, feira, erva doce e quarta-feira. Você vai marcar com as letras SS para substantivos simples e SC para substantivos compostos. Muito fácil, né? Então, vamos para a página 75. Agora, forme os substantivos compostos. Então, eu tenho segunda mais feira, terça mais feira. Vai escrevendo esses substantivos compostos com os dias da semana nestes espaços. E no exercício 4, você vai escrever o nome de cada um dos animais, aquele primeiro, segundo e terceiro. Escreva o nome de cada um desses animais no espaço e em seguida você vai pintar, vai colorir somente os animais cujo nome seja substantivo composto. Então, você vai pintar todos ou não? Pinte somente aqueles. E exercícios 5 e 6 na página 76.
atividades para casa. 5 e 6, página 76, você vai fazer aí, procure fazer sozinho, leia bem o que ele pede, interprete e resolva essas duas atividades que são bem simples. Agora, nós vamos lá para a página 77 e vamos estudar a ortografia P e B. Gente, a ortografia P e B segue aquelas mesmas observações que eu falei nos estudos anteriores de ortografia. A articulação, quando eu falo a palavra pá, bá, pé, bé, pi, bi, pó, bó e pu, bu. Então, quando eu falo ou com P mais uma vogal ou com B mais uma vogal, eu utilizo a mesma articulação. No entanto, pato ou bato tem sons diferentes. Você sabe quando eu pronuncio a palavra pato ou quando eu pronuncio a palavra bato. Vocês sabem que o som é diferente e eu mudei apenas a letra P ou a letra B. Então, mas a articulação, se eu falar então, aí, se eu falar mudo, vocês não vão identificar o que eu falei primeiro. Porque a articulação é a mesma, mas muda a escrita, P e B são diferentes, muda o som, quando eu falo pá ou quando eu falo bá, o som é diferente, e muda também o sentido da palavra. Pato, bato, bula. Bula é aquele papelzinho que vem ali com toda a descrição de um medicamento. Pula é o ato físico de pular. Então, muda o sentido da palavra. Vamos lá. Eu quero que leia com atenção ao som da letra destacada, tá? Eu quero que você leia em voz alta e, de preferência, se vendo na frente do espelho. Então, vamos ler? Olha, a pata empata a pata, porque cada pata tem um par de patas. E um par de patas, um par de pares de patas. Leia um trava-línguas, né? Leia aí, em voz alta, para você se ouvir. E agora que você observou esse som e essa articulação com a letra P, vamos observar com a letra B. Então, vamos ler, fazer a mesma coisa com essas palavras e observando a letra destacada, ou seja, a letra B. Barriga, beliche, binóculo, bolacha e bucha. Todo mundo sabe, né? O significado de cada uma dessas palavras. Se não souber, dicionário. Então, vamos lá. O som observado corresponde à letra B. E eu quero que você pense nas seguintes situações. O som das duas letras P e B são iguais? Bá, pá, pé, bé, são iguais? Não, né? Há alguma diferença? Sim, há diferença. O som é diferente, a escrita é diferente. E o sinônimo da palavra também é diferente. Olha só a terceira pergunta. Trocar a letra P por B modifica o sentido da palavra? Sim, modifica. Bula, pula. Pato, bato. E várias outras palavrinhas que, se a gente trocar o B pelo P, vai mudar o sentido da palavra. Então, vamos fazer as atividades para a gente trabalhar essas duas letras, a escrita e o som com essas duas letras. E prestem sempre
atenção também, tenha consciência dessa articulação. Então, vamos lá. Atividade muito boa de fazer, né? Vocês vão, cada uma tem um código, e agora vocês vão obedecer esse código. Estrela, letra pá, maçã, li. E aí vocês vão formar as palavras, descobrir quais são as palavras que estão aqui codificadas. Vamos na página 79. Troque as iniciais P e B e forme novas palavras. Então, agora você vai perceber como a gente trocando as palavras P pelo B ou B pelo P, a gente muda o sinônimo da palavra. Então, aqui nós temos mata, aí você vai escrever bata ou pata. Então, olha só, trocando apenas esta letra, a gente mudou completamente o sentido da palavra. No exercício 3, complete com P ou B e, após completar, leia em voz alta cada palavra. Então, aqui, ó. Vamos lá na primeira. Alito. Qual que vai combinar? Qual a letra para formar uma palavra que faça sentido? Pá, letra P. Vai ficar palito. Então, quando você escrever, você pronuncia essa palavra em voz alta, mas observando o som. No exercício 4, você vai completar essas palavras utilizando P com E ou B com E, BE, as letras PE ou BE, formando as palavras que façam sentido. E agora, no exercício 5 da página 80, observe as imagens para completar a frase. Por exemplo, e aí você vai usar nessa bico, você vai escrever bico com B, né? Então, você vai trocar o B pelo P. Bico não é? Bico não é? Olha lá, branquinho, não é? Pico. Pule não é? O que tem aqui nessa figura? Não é? Bule. E assim, conforme as imagens, né? Pico, tá aqui nessa imagem. Então, conforme as imagens, você vai formando, completando a frase. Aqui tem uma brincadeira muito antiga, lá da minha época, tem uma brincadeira que é a língua do P. Então, você vai, ó, pevô, PC, pecô, penhê, PC, PA, pelim, peguá, pedô, PP. Então, gente, a gente falava textos inteirinhos, assim. A gente se comunicava perto dos adultos só para deixá-los intrigados. A gente falava as mesmas coisas que a gente contaria a eles. Mas aí eles não sabiam e pensavam que a gente estava falando segredo. Mas não era segredo, não. Então, gente, enquanto isso, nós nem sabíamos que estávamos treinando separação silábica. Por isso que essa brincadeira é legal. Tem até uma música que eu me recusei a colocar para vocês, que é uma música do Patati Patatá. Então, creio que vocês não sejam fãs do Patati Patatá. Então, coloquei... Mas tem uma música falando da brincadeira, da língua do P. Então, vocês vão treinar aí essas palavras. E pergunte a alguém da sua casa, provavelmente um adulto, se ele vai conseguir identificar a palavra que você está falando. Então, vamos lá. A língua do P é uma brincadeira que consiste em colocar um P, não é? Antes das sílabas de cada palavra. O objetivo é confundir as pessoas, confundir mesmo. Já que é uma espécie de código.
Outro motivo é a pura diversão, descobrir quem consegue falar e entender mais rápido o que se diz. Para brincar na língua do P, é preciso saber separar sílabas de uma palavra. Então, vamos treinar também separação silábica. E olha só, provavelmente o adulto da sua casa vai lembrar dessa brincadeira. Aí, será que ele vai conseguir recordar direitinho como é? Dá uma confusão. Então, olha só, na letra da música do Patati Patatá, é assim, ó. Pegue a letra P, coloque antes de falar, mas nunca se esqueça da palavra separar. Só que você vai colocar P com E. P. Assim, desta formazinha que está aqui escrita no livro. Aí vem um exercício que fala o seguinte: pense em algumas palavras, escreva-as na língua do P e convide um colega para brincar. Veja se ele consegue decifrar o que você escreveu. Então, lá na plataforma a gente vai brincar um pouquinho, mas você aí também vai brincar. Então, você vai escrever pelo menos 2 palavras e vai colocá-las na letra do P. Cadê? PKPD. E aí você vai falar para ver se o adulto vai se lembrar da brincadeira e vai adivinhar o que você está falando. Ok? Então, vamos lá. Para casa, atividade 7 da página 82, essa atividade aqui, palavra cruzada, onde você vai utilizar as letras, formar palavras de acordo com a imagem, utilizando as letras B e P. E na 8, você vai, muito fácil também, vai reescrever a frase substituindo a imagem pela palavrinha. E agora eu quero ter um assunto sério com você. Então, não tira não. Essas crianças estão tristes ou estão felizes? Pela fisionomia dela. Essa expressão. Qual que é o sentimento dessas crianças na imagem? É de alegria, de felicidade. Agora vamos lá. O que essas crianças estão fazendo? Olha só, estão lendo. E enquanto elas leem, o que passa pela cabeça dela? Ela forma imagens. Então, seja, leva elas ali para aquele ambiente, digamos que elas estejam num gramado, ou esteja num quarto, ou esteja dentro de uma cabana com um livro, mas ela vai ficar naquele ambiente fechadinho onde ela está? Não. Vai levar para uma viagem, olha só, foguete, avião, balão, carro. Então, a leitura é isso, tira a gente daquele localzinho fechado que a gente está, quadradinho, e nos leva a um outro mundo, um mundo diferente daquele que a gente está. E daí é a diversão. Olha só, ler é divertido. E a gente não está, né? Eu não estou fazendo com vocês um trabalho de leitura nesse período afastado. Está difícil porque a gente não está tendo ali a biblioteca do colégio. Mas eu quero que você utilize a sua coleção de livros em casa, leia. Ah, tia, já li tanto, já li todos e assim, já sei da história, já está sem graça. Ah, eu não posso ir numa biblioteca pública, né? Tem cidades que as bibliotecas estão abertas. Ah, não posso, eu não vou incentivar você a ficar saindo de casa. Então, gente, tem sites disponibilizando livros. O Itaú tem vários livrinhos legais para você ler. O site da Rosiana Murray tem vários livrinhos legais que ela disponibiliza e-book gratuitos, tá? Então, tem vários livros na internet. Você pode procurar por e-books gratuitos e que você pode fazer a leitura aí utilizando o seu celular ou computador, tá? Então, eu quero que você leia um livro essa semana, por favor. Na semana que vem, imagino que semana que vem, a gente vai começar com o nosso projeto de leitura, com aquele livrinho lá. Mas eu quero um aquecimento nessa semana. Por favor, leia um livro. E eu vou te pedir que me conte qual livro você está lendo, ou você vai ler essa semana, tá?
é atividade. Me conte qual livro você leu e me fala uma frase sobre esse livro. Beijinhos, até a próxima aula de português.